Nesse vídeo eu vou te falar sobre algumas das consequências que as pessoas nem imaginam que vêm em decorrência do consumo em pornografia. Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu já vou direto ao assunto porque é um tema bem importante. As pessoas perguntam com frequência sobre quais são as consequências da pornografia e, claro, muitas pessoas, profissionais, principalmente da área da psicologia, enfim, eles abordam as consequências que vêm naturais. As consequências físicas, as consequências nas emoções das pessoas, na mente. Assim como também tem um outro lado que normalmente as pessoas não costumam abordar e falar tanto, que são as consequências que estão ali escondidinhas, mas que elas fazem um grande estrago na vida como um todo da pessoa. E é justamente sobre essas consequências que eu vou te falar hoje, para que você consiga identificar isso tanto em você, para que você consiga tomar rumos, direções que realmente serão efetivos no seu processo de libertação e de cura da pornografia, assim como também para você parar de andar em círculos com coisas que você sofre, que você nem imagina que são decorrentes da pornografia, tanto na sua vida, assim como no seu casamento, nas suas emoções, enfim. Infelizmente, muitas pessoas têm aprendido através da pornografia sobre educação sexual. Eu costumo falar que a pornografia foi uma das minhas principais professoras de educação sexual. Porque na época, quando eu era lá adolescente, jovem, eu comecei a me apaixonar pelos menininhos, queria chamar a atenção dos menininhos, queria ser sexy para os menininhos. Aí o que acontecia? Eu ia buscar na pornografia uma professora de como eu podia me apresentar para o menininho, como eu podia me comportar de maneira sedutora. E infelizmente a pornografia na geração de hoje tem sido sim uma das maiores professoras de educação sexual. E um reflexo disso que a gente vê é que a pornografia, ela é a professora sexual, inclusive das grandes produções de filmes. Você pode ver muitos filmes utilizando dos padrões que foram aprendidos na pornografia para produzir aquilo que vá se conectar com a realidade. Porque na realidade as pessoas aprenderam através do sexo pornográfico o como é o certo e o errado, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, como conquistar, como não conquistar, de acordo com aquilo que viram na pornografia. E é justamente nesse ponto que eu quero dar uma ênfase com você, sobre os padrões que a pornografia tem ensinado, que ela nos ensinou e que ela continua ensinando para essa geração, para as pessoas que estão consumindo. E o primeiro padrão que eu quero trazer para vocês aqui é o padrão de sensualidade. A pornografia, ela trouxe muito escancarado, muito bem desenhado qual é o padrão de sensualidade e qual é o padrão que não se adequa na sensualidade que desperta algum tipo de prazer. E isso vai colocar a pessoa, tanto o homem, assim como principalmente as mulheres, dentro de um padrão, dentro de uma caixinha onde dita qual é o padrão, por exemplo, de corpo sensual, qual é o padrão de vestimenta sensual, qual é o padrão de comportamento, do jeito, dos modos que são sensuais, quais são os linguajares que se adequam a esse padrão. Infelizmente, a pornografia, ela desenhou de uma maneira muito efetiva quais são esses padrões de sensualidade, de corpo. Fora que ela também determina qual é o tipo de padrão de sexo, a maneira como faz o sexo mesmo, que realmente vai ser prazeroso, enfim. Então a pornografia, ela é uma maneira de dominar sobre os padrões que as pessoas enxergam a si mesmas, assim como elas enxergam as outras pessoas. Ou seja, ela desenhou um molde, ela desenhou um modelo a ser seguido. E ela te faz acreditar que fora desse modelo, desse molde, desse padrão que ela ensina, não existe prazer. Não existe possibilidade de encantamento, de prazer, de satisfação se você estiver fora desse padrão. E o que a gente vê é uma consequência disso na nossa própria cultura, né? Você vê que as mulheres, os homens, eles estão seguindo muito à risca esse padrão.
E a gente não vê isso limitado apenas nos filmes e nas produções pornográficas. A gente vê isso muito além. A gente vê isso na rua, através das vestimentas das meninas, principalmente das mulheres. A gente vê isso na academia. Gente, academia é complicado. Eu fico imaginando assim, homem que é muito mais visual do que as mulheres, nós somos mais atiçadas, digamos assim, pelo cheiro, pelo sentimento, só que os homens, eles são extremamente visuais, e aqueles que estão no processo de se libertarem da pornografia, da masturbação, infelizmente eles vão pra academia, aquilo alimenta tanto, porque, gente, as mulheres estão se vestindo, às vezes pior do que prostituta pra ir pra academia, e tá algo como normalizado. Por quê? Porque esse é o padrão que a pornografia determinou e foi instalando na mente, na cabeça das pessoas. E o resultado disso é que a gente vê uma sociedade que realmente aceita isso, não diz nada, e quem se posiciona contra isso são as pessoas caretas, são os doidos. Infelizmente houve essa inversão justamente porque a pornografia ela foi muito efetiva nessa agenda de construir padrões para determinar o que é certo e o que é errado nessa geração. Fora que também, e gente, isso não se limita só na rua, só na academia, em parques, dentro das igrejas a gente consegue ver mulheres principalmente que seguem e não percebem esses padrões que foram aprendidos na pornografia. E aí a gente vê aquelas vestimentas, muitas vezes, né, aqueles cropped mostrando a barriga, aqueles decotes, né, mostrando quase a dobrinha aqui do seio, ou aquelas que não colocam um decote, não colocam um cropped, mas usam aqueles vestidos embalados a vácuo. Aí eu te pergunto, o que isso para uma pessoa que é sensível, que está passando pelo processo da pornografia, de se libertar, que ainda está muito sensível aos gatilhos, olhando aquela mulher que está embalada a vácuo, ela vai lembrar do quê? Provavelmente vai lembrar daqueles filmes, daquelas produções pornográficas onde vinham aquelas mulheres embaladas a vácuos em vestidos, em roupas de couro com um chicote na mão, e isso vai despertar desejos. E a pessoa, para se defender, vai falar o quê? Ai, mas o mal está nos olhos de quem vê. Só que a Bíblia também fala, ai daqueles que fizeram os meus pequeninos tropeçarem. A pessoa está sendo pedra de tropeço. O que acontece? Quando a pessoa está passando por um processo de se libertar de algo, que está sensível, que precisa de ajuda, ela espera daí a compaixão, a ajuda, a misericórdia das outras pessoas. Só que quando são os irmãos, as outras pessoas que estão passando por esse processo, e principalmente em igreja é um hospital, vão pessoas feridas, doentes, que estão no processo de se libertar. E aí quando são as outras pessoas, fala assim, o problema é dela, joga a responsabilidade no colo da outra pessoa e se isenta totalmente daquilo. E isso se chama hipocrisia, porque daí a gente espera que as outras pessoas se compadeçam dos nossos problemas, das nossas dificuldades, sendo que a gente não é capaz de alterar, de ser misericordioso com as dificuldades das outras pessoas. E aí a gente, sem perceber, está seguindo um modelo, um padrão aprendido na pornografia, e a gente está se tornando cego. A gente está observando o cisco no olho das outras pessoas, mas estamos literalmente cegos com a trave que está no nosso próprio olho. Então, para deixar de uma maneira bem clara, a pornografia, ela cria um modelo a ser seguido. Ela cria uma imagem de escultura. Escultura no sentido que ela é esculpida pelas mãos humanas, através de roteiros muito bem feitos, através de cortes, através de jogos de luzes, através de jeitos, de maneiras que façam as pessoas quererem, desejarem, venerarem aquilo como a meta de vida dela. Muitas pessoas estão buscando, através daquilo que aprenderam na pornografia como padrão de corpo, estão viciadas em academia, estão viciadas, venerando, se prostrando perante padrões de corpo, de beleza, porque querem se sentir desejadas, querem atrair a atenção das outras pessoas, e aí usam os padrões, o modelo, a imagem esculpida pela pornografia
como ídolo. E aí que a gente chega num ponto que uma das consequências que a pornografia traz é a questão da idolatria. A pessoa, ela se fixa em imagens, em modelos esculpidos pela pornografia e ela orienta a vida dela, o casamento dela a partir dessas imagens que a pornografia esculpiu. Faz uma análise. O que na sua concepção verdadeira, o que na sua concepção é uma pessoa sensual, é uma pessoa bonita? Normalmente as pessoas vão conectar a resposta dessa pergunta com aspectos que foram aprendidos na pornografia. Uma pessoa magrinha, com peitinho, com isso, com bundinha tal e não sei o que, cinturinha, que não tem celulite, que não tem estria. Não que eu estou falando que você não pode cuidar do seu corpo, não é isso que eu estou falando, porque a gente precisa ser mordomo daquilo que o Senhor nos entregou e o nosso corpo, sim, ele é templo do Espírito Santo. Só que também o natural revela o sobrenatural. Aquilo que a gente revela no natural aponta para aquilo que a gente realmente acredita no espiritual. E aqui a gente pode ir direto aos mandamentos, onde o Senhor deixa bem claro em relação à idolatria e em relação às imagens esculpidas. Que está lá em Êxodo 20, do versículo 3 a 5, que diz o seguinte: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem. Mais pra frente fala: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso. E infelizmente muitas pessoas que estão orientando as suas vidas através dessa imagem construída pela pornografia, elas não conseguem perceber. Elas não conseguem identificar isso. Por quê? Porque a consequência da idolatria tá bem claro lá no Salmo 115, que diz o seguinte, dos versos 4 a 8, que diz o seguinte: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que o fazem, assim como todos os que neles confiam. Uma das consequências de pessoas que se prostraram no altar da idolatria sexual, que estão seguindo as suas vidas de acordo com os padrões aprendidos na pornografia, infelizmente elas estão dando autoridade, espaço para a cegueira espiritual, para a cegueira e surdez espiritual, porque a consequência da idolatria é justamente tem olhos mas não vê, ouvido mas não ouve, e aí elas se tornam pessoas vazias, pessoas que orientam as suas vidas a criar uma imagem que não é compatível com a realidade. Porque assim como, imagina agora uma imagem de escultura. A imagem de escultura por fora, ela pode ser muito bem adornada, muito bem feita, com detalhes muito cuidadosos feitos, só que por dentro ela é oca, ela é vazia. E os padrões, os modelos que a pornografia apresenta para essa geração que tenta imitar esses padrões de corpo, de casamento, de que casamento só é feliz se a pessoa tá ali como selvagem e não sei o que, se a mulher se torna uma prostituta na cama e não sei o que. Então, infelizmente, as pessoas que se orientam por essas imagens esculpidas por mãos humanas através dos produtores de pornografia, através de todo esse roteiro, esse contexto, esses cortes muito bem feitos, infelizmente, elas estão perseguindo uma vida vazia, uma vida de aparências, onde por fora ela consegue até reproduzir esses padrões, mas por dentro é uma pessoa vazia, que muitas vezes está em uma depressão profunda e que vai de abismo em abismo cada vez mais para o fundo do poço. E aí a gente começa a entender o porquê dessa geração ser a geração que mais tem acesso a conhecimento, que mais tem acesso à terapia, que mais tem acesso à questão de como lidar com as suas emoções. Mas mesmo assim, tudo isso se torna inútil. Por quê?
Porque os padrões que essa geração tem perseguido, infelizmente, são padrões idólatras e vazios, que são muito bonitos por fora, mas que por dentro não tem nada além de oco. E o meu intuito com esse vídeo é te convidar realmente a fazer uma reflexão sobre aquilo que a pornografia deixou de herança na sua vida. Muitas vezes a gente não consegue perceber, mas a gente está seguindo um padrão que foi aprendido na pornografia e a gente acha que aquilo é natural, que é normal. Por exemplo, muitas pessoas, inclusive casais cristãos que já passaram pelo processo de se libertar da pornografia, não perceberam ainda que eles tentam apimentar o casamento com linguajar como de prostituta, que foi aprendido na pornografia, a mulher se comportando como uma prostituta na cama. Infelizmente, ainda tem resquícios dessas imagens, desses padrões que a pornografia ensinou para você. Então leve isso em oração, peça para o Senhor, para que Ele te ajude a identificar quais são os padrões, os resquícios que a pornografia deixou na sua vida, que ainda tem gerado consequências, muitas vezes que não são visíveis, outras vezes que são mais visíveis, mas que você possa e consiga identificar isso em Cristo e levar para a cruz, para que Ele purifique a sua mente e o seu coração de maneira profunda e minuciosa. Porque o Senhor, Ele é detalhista, o Senhor, Ele é perfeito no nosso processo de transformação. E o desejo dele não é que a gente continue sendo enganado pelas coisas do maligno, mas que a gente traga luz aos detalhes dos detalhes, que a gente traga a luz que é Cristo para dentro da nossa vida. E eu sei que muitas pessoas, principalmente aquelas que não são cristãs, elas têm uma ideia errada em relação ao sexo. Elas acreditam que nós que conhecemos a Cristo, vivemos uma vida de santificação, a gente não transa. É justamente o contrário, gente. Foi o Senhor que criou o sexo, foi o Senhor que determinou esse prazer tão maravilhoso que a gente tem para usufruir. Foi o Senhor que criou o prazer sexual, Ele que nos deu isso para usufruto dentro dos padrões que Ele estabeleceu, dentro da aliança do casamento, sem as perversões. E eu vou te falar outra coisa. Aquilo que o mundo te ensina, de como apimentar, de como melhorar a conexão entre o casal, não vai conseguir chegar aos pés da conexão que o Senhor proporciona para aqueles que o buscam, para aqueles que pedem que Ele ajude a melhorar, a ter mais conexão, mais intimidade com o casal. Porque o padrão sexual do mundo é um padrão egoísta, é um padrão individual. Só que o padrão sexual do Senhor é onde um está proporcionando e priorizando o prazer do outro. E assim os dois ficam satisfeitos, plenos, sexualmente falando. Então leve isso ao Senhor em oração, peça ajuda para que Ele sonde o seu coração, aquilo que você identificar, que Ele te ajudar a identificar, se arrependa. Peça perdão ao Senhor, entregue isso na cruz de Cristo e peça para que Ele transforme tudo novo dentro da sua mente e do seu coração. E eu também quero saber o que você achou sobre esse tema. Aquilo que o Senhor também falou ao seu coração durante esse vídeo. Coloca aqui nos comentários e eu estarei te esperando no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até mais!